Já foi dito de Platão que tudo mais na história da filosofia não passava de uma nota de rodapé do seu pensamento. Então se trata de um filósofo muito importante, se trata de uma espécie de monumento do pensamento ocidental, de modo que é uma tarefa um tanto quanto difícil apresentá-lo de um modo introdutório. Até porque ele pode ser apresentado a partir de várias chaves de leitura, de várias perspectivas. Existe a faceta ético-política de Platão e pedagógica, existe a faceta metafísica, gnosiológica e até mesmo a faceta místico-religiosa. Então, o que nós vamos fazer é pegar alguns elementos centrais do pensamento platônico para fixarmos, para termos uma espécie de retrato, digamos assim, do pensamento platônico. E para fazermos esse retrato, o aspecto mais importante é justamente essa descoberta do mundo suprassensível. Hoje em dia nós falamos de algo transcendente, nós temos essa perspectiva, mas isso foi muito bem elaborado no pensamento platônico. Ele se refere a esse movimento, a esse deslocamento a partir de um dualismo, como sendo uma espécie de segunda navegação. Por que segunda navegação? É uma metáfora, porque a primeira navegação teria sido o movimento intelectual, a reflexão dos filósofos da physis, dos primeiros filósofos. Como nós já estudamos, esses primeiros filósofos, eles postularam o princípio de todas as coisas, como sendo a água, como sendo o ar, como sendo o ápeiron. No entanto, a explicação da natureza ainda estava se dando no nível da própria natureza. O físico estava sendo explicado por algo que era encontrado no âmbito físico. O que Platão faz é postular um outro nível de causalidade. Então, esse mundo das causas inteligíveis, é justamente esse mundo suprassensível, é esse mundo da teoria das ideias, da teoria das formas. Então existe aí no pensamento platônico um dualismo, uma espécie de descoberta ou invenção de um outro mundo, e esse outro mundo é justamente o sustentáculo, o fundamento desse mundo físico. Quando Platão estabelece isso, ele resolve uma enormidade de problemas teóricos, de aporias levantadas pelos sofistas e por todas as outras tradições filosóficas. Por exemplo, a perspectiva heraclítica, a tradição heraclítica, que dizia que tudo era devir, que tudo mudava, apontava para uma dificuldade em relação ao conhecimento. Porque eu não posso ter conhecimento daquilo que muda o tempo todo. Eu só posso ter conhecimento do que é estável. Então, Platão estabelece aquilo que nós podemos chamar de dualismo ontoepistemológico, ou seja, um dualismo no âmbito do ser e um dualismo no âmbito do conhecer. De modo que existiriam duas instâncias de ser, ou seja, o mundo inteligível, o mundo suprassensível e o mundo sensível, e duas instâncias cognitivas, a episteme, o pensamento, aquilo que consegue captar o inteligível, e a doxa, que estaria relacionada aos sentidos. Então, com esse movimento, com essa tentativa de responder às aporias em relação ao conhecimento, Platão estabelece essa perspectiva metafísica que é efetivamente um dualismo. E aí ele consegue juntar duas tradições. Ele faz uma espécie de síntese entre a tradição eleática, aquela que postulava o ser como sendo indivisível, uno, imóvel, eterno, com a tradição heraclitiana ou heraclítica, que fala que o mundo é devir, que tudo é mudança, que tudo flui. Porque as características do ser de Heráclito seriam as características desse mundo sensível. Mas Platão postula um outro mundo inteligível que teria, de certa forma, as características desse ser de Parmênides. Então, está claro que há no pensamento platônico, que nós podemos colocar nesse retrato da filosofia platônica, um dualismo.
Eu chamei de dualismo ontoepistemológico, mas nós podemos também nos referir ao dualismo na concepção de homem. Isso é muito importante, é muito interessante também. Então, o que é você ter uma concepção dualista do homem? É você pensar o homem como corpo e como alma. E aí você vai ter alguns problemas, você tem algumas críticas no sentido de dizer que há um desprezo em relação ao corpo, né? Uma herança aí dos órficos que pensam o corpo como cárcere da alma. Mas, ao mesmo tempo, você entende que há uma perspectiva religiosa aí que pensa nessa imortalidade da alma, mas que não se apega a meros rituais de purificação da alma. Porque a ascese mística para Platão seria uma espécie de ascese intelectual. A filosofia, o conhecimento é que seria, aliado com a virtude, obviamente, o processo de purificação da alma. Então, o filósofo, ele se prepara para a verdadeira vida. Filosofar, de certa forma, é morrer. Então, existe essa argumentação aí no Fédon, que não deixa de ser belíssima, né? Quando ele diz que filosofar é se preparar para morrer. Mas esse morrer é justamente você passar para a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Então, a gente tem que a imortalidade da alma, assim como era indispensável em todo o pensamento socrático e na sua atitude ética, também o é na perspectiva platônica. Inclusive, a imortalidade da alma, ela serve como fundamento, como sustentação de várias questões que têm a ver com a própria epistemologia, com o próprio conhecimento. Por exemplo, Platão vai pensar o conhecimento como anamnese, como uma espécie de recordar-se. Então, conhecer, na verdade, é lembrar. Isso é uma argumentação de Platão que existe num diálogo chamado Mênon. O que é que ele vai apresentar aí? Vai apresentar que a nossa alma ela já é dotada de determinados conhecimentos e que quando nós nos deparamos com a realidade física, nós apenas nos recordamos. E ele apresenta isso de duas maneiras no diálogo Mênon, de uma maneira mais mítico-religiosa e de uma maneira mais socrático-maiêutica. Nessa perspectiva místico-religiosa, ele vai falar das doutrinas órficas, ele vai falar da questão da transmigração das almas. Ora, existia uma tradição que dizia que a alma era imortal e que ela reencarnava, ela transmigrava. De modo que, vai dizer Platão, a alma, sendo eterna, ela já habitou o mundo inteligível, ela já esteve nesse mundo das ideias e ela já teve impressa em si mesma, né, aquilo que depois ela vem a se recordar. Então, essa é uma argumentação que está ali presente. Mas ele também apresenta isso através de uma perspectiva mais maiêutica, quando o escravo Mênon é abordado por Sócrates e, a partir dos questionamentos colocados por Sócrates, ele chega a responder questões muito complexas de geometria que pressupunham o conhecimento do teorema pitagórico que ele nunca tinha estudado. E aí se conclui que aquelas verdades matemáticas já estavam na alma, logo a alma é imortal. Então, da mesma forma que essas verdades matemáticas já estavam impressas na nossa alma, da mesma forma as verdades éticas, as verdades estéticas, né? O bem, a ideia de belo. Então, por que é que nós conseguimos dizer de algo que é belo? Porque existe um belo em si, em cuja participação as coisas que consideramos belas se tornam belas. Existe um bom em si, em cuja participação as coisas aqui no mundo físico se tornam boas. Então, esse mundo das ideias, né, ele também é dotado de valores eternos, de valores absolutos. E aí, para finalizar, a gente entra em uma outra perspectiva muito interessante do pensamento platônico, que é apresentada no Banquete, que é uma espécie de ascese erótica, onde o amor, eros, é identificado ao filósofo. Por quê? Porque o filósofo é aquele que anela a sabedoria, que anela ao saber, ao bem. Então, para os gregos, existe uma espécie de confluência entre bem e entre o belo.
Então, aquele que almeja o bem, aquele que almeja a beleza, ele está num processo de ascese, num processo de elevação. Então, o Eros é uma espécie de força ascensional que leva os indivíduos a ascenderem em busca do bem supremo. Então, você tem várias gradações de amor, que parte ali primeiro do grau mais baixo, que é o amor físico, ou seja, é o desejo de você possuir o belo para gerar no belo um outro corpo, e você passa por vários graus, como por exemplo o amor entre as almas, que já mostra que essa alma é afeita à arte, que é afeita à própria beleza. Você não busca mais a beleza de um corpo, você busca a beleza de uma alma. Até que você vai de grau em grau e consegue buscar a beleza em si, que também é a busca do bem em si. Então, a filosofia ela também é uma erótica, de modo que o pensamento platônico, ele não é um pensamento frio, racional. Existe também toda uma perspectiva mais mística, mais intuitiva, mais religiosa, né? Mais erótica. Então, é muito, muito importante que todas essas facetas venham desenhadas nesse grande retrato que nós tentamos traçar de Platão.